Você quer aprender a fazer uma peça rápida, prática, vendável, que você consegue oferecer aí Dia dos Avós, Dia das Mães, Natal? Então você está no vídeo certo. Essa daqui é a peça chamada Kit Costurinha e você vai aprender aqui comigo hoje. E também fica até o final, porque eu vou passar dicas de como comprar esses materiais aqui de dentro. Também vou passar alguns truques. Então, fica até o final que vai valer a pena. Nós vamos precisar de um corte de tecido principal na medida de 15 por 27 centímetros. Esse tecido principal eu já estruturei ele numa manta, pode ser manta R2, manta R1 ou acoplado. Vamos precisar de um corte de forro na mesma medida, 15 por 27. Um pedaço de zíper de 17 centímetros, um cursor, um joguinho de botão, pode ser botão tic-tac ou pode ser botão de pressão. Nós vamos precisar de 4 cortes de tecido da estampa principal na medida de 15 por 3,5 centímetros. Se você tiver na máquina doméstica, pode cortar por 4 centímetros. Se você tiver na industrial, 3,5 centímetros é suficiente. Vamos precisar também de 3 cortes de plástico na medida de 8 centímetros por 15. Aqui tem uma cianinha opcional, para fazer algum detalhe no acabamento, e o acabamento final eu vou fazer com viés industrial, eu uso da marca Cinderela. Vocês vão poder fazer um molde aqui numa folha, só para ficar mais fácil para vocês na hora de fazer o corte e a aplicação dos botões. Esse molde aqui eu vou deixar ele disponível para vocês em PDF, mas aqui é só para explicar. A medida é 27 por 15, vocês vão arredondar um dos ladinhos com 3 centímetros. 3 centímetros é essa medida aqui, ó, da latinha do leite moça. E aqui é a parte que vai ficar pro lado de fora. Então, esse botão, a distância dele aqui é 2,5 centímetros. E esse botão, esse lado, tem 5 centímetros. Então, para vocês terem ideia, aqui tá o kit costurinha. Então, aqui na parte externa, esse botão aqui, a medida dele é 5 centímetros daqui para cá. E esse botão é 2,5 centímetros. Tá? E tem um segredinho aqui. Então, primeiro pulo do gato. Esse botão de 5 centímetros, a gente vai aplicar antes de iniciar as costuras. Se você quiser fazer um quilt aqui, fazer algum trabalho nesse tecido principal, pode fazer. E depois você já vai aplicar o botão. Aqui eu usei o botão 80, mas tanto faz o 80 quanto o botãozinho Ritas, tá? Na mesma. Agora, este botão aqui, eu até especifiquei que é aplicar este botão quando finalizar a peça. Então, este botão, ele só vai ser aplicado no final. Então, essa é a dica para não errar na hora de aplicar os botões. Então, se você quiser fazer esse moldezinho e deixar como um guia de referência, porque fica aqui o gabarito para você, na hora de aplicar o botão, colocar aqui, já fura e já aplica. Fica mais fácil também aqui para arredondar, fica mais fácil para utilizar. O primeiro passo aqui vai ser arredondar um dos cantos e aplicar o botão. Então, essa é a primeira etapa que você vai fazer. E depois, a gente já vai na máquina e já vai começar a aplicar as tirinhas de tecido no plástico. Então, isso aqui eu vou explicar lá na máquina. Então, eu vou começar aqui passando uma costurinha de segurança em toda a borda. Aqui eu já preguei o botãozinho na parte dos 5 centímetros e vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Feita a costurinha de segurança, agora eu vou começar a aplicar essas tirinhas de viés nos plásticos cristal. Então, como que eu faço? Aqui na minha máquina eu coloco a parte que está com a estampa virada para cima e o plástico para cima. Dessa forma que eu venho e passo uma costurinha no pé de máquina da máquina industrial, que é a distância de meio centímetro. Se você tiver na máquina doméstica, pode cortar um pouquinho maior esse viés para 4 centímetros ou encostar a agulha um pouquinho mais para o meio aqui, para dar meio centímetro na costura. Então, eu vou fazer aqui, vocês vão acompanhando, eu vou pregar esse viés nos 3 plásticos. Aqui tem um pulo do gato. Para aproveitar a produção, vou aplicando aqui o viés
continuando aqui, sem cortar a linha, sem arrematar. Eu ainda não arremato. Eu venho aqui no primeiro, já vou só separando eles aqui. E já vou fazer dessa seguinte forma. Eu vou vir aqui, vinco com a unha, volto aqui pro lado da frente, dobro uma vez e dobro mais uma vez aqui. E já vou costurar aqui. Então, eu aproveito aqui a sequência, aproveito a linha também e vou continuar. Vou fazer esse processo nos 3, sendo que um deles eu vou aplicar a minha etiqueta. Prontinho. Os 3 já estão aplicados o viés. Agora, em um deles, eu vou pegar o zíper e vou encostar aqui, de forma que ele não sobressaia aqui, pra gente ver o zíper aqui. A gente tem que alinhar ele direitinho aqui e vou aplicar, passar uma costurinha aqui nessa parte, pra aplicar o zíper aqui no plástico. Agora, essa última tirinha de viés, eu vou colocar ela da mesma forma que eu fiz com o plástico. A estampa virada pra cima, alinhada aqui com esta, ó. E vou passar uma costura em pé de máquina aqui. Passei a costura, agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o plástico. Venho aqui, passo a unha e dobro uma vez. E dobro mais uma aqui, tampando essa costura, passo uma costurinha aqui. Então, foi feita a costurinha. Agora, nós vamos pegar a parte do forro e nós vamos aplicar esses plásticos aqui no forro da seguinte forma. Nós vamos pegar uma das partes que está com viés, a gente faz uma dobra aqui no meio, vinca aqui, porque essa parte aqui vai ficar aqui na onde tem a curva. Então, a gente vai alinhar certinho, o plástico tá um pouquinho maior. E aqui, aonde eu fiz essa dobra, eu vou passar uma costura aqui, porque vai ser 2 bolsinhos e vai ser justamente aqui nessa parte onde está arredondado. Então, vou passar essa costurinha agora. Aqui, no caso, se você não sentir segurança em trazer dessa forma para a máquina, às vezes a gente esquece porque já tem um pouquinho mais de segurança. Mas você pode colocar aqui prendedores para facilitar, para não sair do lugar. É coisa de costume mesmo da gente, mas para quem tá iniciando, faz esse capricho que vale a pena para não ficar torto. Fiz um retrocesso duplo aqui para ficar bem firme, tá? Comecei com retrocesso aqui e finalizei com retrocesso. Aqui, o que vai acontecer? Eu fiz aqui no meu ateliê dessa forma, eu apliquei esse segundo bolso aqui, passando uma costura no plástico e uma costurinha aqui. E o terceiro bolso eu aplico aqui em cima, então não dá pra ver essa costura do segundo plástico aqui. Mas se você falar assim, ah não, eu quero fazer um acabamento nesse bolso, então você pode cortar mais uma tirinha dessa e fazer o acabamento aqui. O único problema é que ele vai ficar um volume muito grosso aqui na hora de passar a costura, principalmente quem tá trabalhando com a máquina doméstica. E não vai dar diferença no resultado, porque aqui, ó, tá o finalizado. Olha como que ela fica, uma costura que ela fica imperceptível, porque o viés aqui tá tampando. E você vai dobrar, olha. Então, não tem por que fazer. Mas se você quer uma coisa mais caprichada, olha, ele não vai desfiar, não vai ter nenhum problema. Mas se você quer caprichar aqui, coloca o viés, só que lembra que aqui vai ficar um volume bem grosso. Então, vai ser difícil pra você trabalhar aqui na máquina doméstica, principalmente. Eu vou aplicar aqui dessa forma, colocar os prendedorzinhos. Vou fazer da forma que eu fiz aqui no meu ateliê. Então, aqui eu só igualo aqui, nivelo
este aqui. Este aqui vai ficar nessa altura, então ele vai ficar com a costura escondidinha. E aqui eu vou passar uma costura aqui para prender o zíper e a outra aqui para prender esse bolsinho. Feita a costurinha, ó, colocou aqui em cima, ele vai tampar. Se você quiser fazer essa linha, uma cor, na cor do forro, também pode ser pra disfarçar um pouco mais esse tecidinho com essa costura. Mas tá tudo bem aqui. Aqui, a próxima etapa é colocar o cursor do zíper e passar uma costurinha em toda a volta, se você não tiver prática, se você for iniciante. Eu já vou clipar tudo aqui no tecido exterior. Mas, se você for iniciante, eu recomendo você passar uma costurinha aqui só pra segurar todo mundo, porque vai ficar melhor pra você. Eu, como já tenho um pouquinho mais de prática, então, eu já vou ir direto. Aqui, pra colocar o zíper, a gente tira uns dentinhos de um dos lados. Então, eu venho aqui, tiro. E venho aqui, encaixo. Primeiro aqui onde tá com todos os dentinhos, depois eu encaixo aqui onde eu tirei. Bastante calma, que esse aqui é um... Olha, ele entrou tortinho, eu vou fazer de novo. Agora ficou melhor. Então, eu vou vir agora e vou colocar aqui em cima do meu tecido principal. Vou clipar toda a volta. Aqui, a gente toma cuidado com os plásticos, que às vezes fica linha grudada aqui. É bom já observar isso. Eu vou colocar todos os clipes em toda a volta para fazer a costura final. Até o momento, eu não cortei esses restos de zíper, nada. Eu vou fazer esse corte depois que eu aplicar o meu viés. Agora, eu vou começar a aplicação do viés. Eu vou começar aqui pela metade do estojinho. Eu costumo trabalhar com esse viés aqui, dessa marca Cinderela. Eu me habituei com ele desde o início. Eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com viés, e esse foi o que eu me adaptei. E a forma que eu aplico é um pouquinho diferente do que o pessoal costuma ensinar aí na internet. Então, eu aplico com ele aberto. Tá? Tem pessoas que aplicam aqui com ele fechado e passam uma costurinha aqui. Eu não me adaptei dessa forma, então eu aplico com ele aberto. Só consigo com essa marca também. Em outras marcas eu não consigo. Eu faço uma pequena dobrinha aqui de 1/2 centímetro e eu venho aqui e começo a aplicar na distância do meu pé de máquina. Então, eu coloco a máquina aqui, o pezinho aqui, e vou aplicando aqui. A costura vai praticamente passar em cima desta dobra aqui, porque o pé de máquina dá mais ou menos essa distância. Então, acompanha aí que vocês vão ver. Aqui eu tô aplicando colinha branca, nesse primeiro momento, para vocês visualizarem a costura. Mas aqui nessa etapa já é bom estar trocando a cor da linha da máquina. Aqui nós vamos pro primeiro pulo do gato do viés, que é a forma que eu faço. Eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem exatamente como eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu venho costurando. Quando chegar aqui na ponta, 0,5 centímetro antes do término aqui, eu faço um pontinho com o lápis. Eu venho a minha costura até chegar nesse pontinho. A agulha tá aqui abaixada, ó, no pontinho. Eu ergo o pezinho da máquina e faço uma costura aqui na diagonal. Daqui do pontinho até aqui no biquinho do tecido. Dessa forma. Eu tiro da máquina. Então, olha, ficou desta forma aqui. Eu não corto a linha nem nada. Só faço a costura, cheguei no pontinho, faço uma costura na diagonal.
Agora, eu viro a peça assim, pego esse viés, jogo ele para trás. Então, essa costurinha da diagonal, ela vai me ajudar aqui a fazer esse biquinho, ó, do canto mitrado. E jogo o viés para frente. Aqui eu tenho que nivelar ele exatamente na altura que estava o outro viés. Não se preocupe com a sobra de plástico, com sobra de material por enquanto. Eu venho aqui, continuo costurando da mesma forma, até chegar na outra pontinha. Aqui eu faço a mesma coisa, meio centímetro daqui, aqui. Eu vou chegar a agulha até o pontinho e vou fazer essa costura aqui, até o biquinho do tecido, na diagonal. Tiro da máquina, viro a peça, faço a mesma coisa, jogo o viés para trás e jogo para frente, aqui bem nivelado. Agora, sigo reto aqui. Aqui nas curvas, a gente vai ajustando o viés, assim, para ele fazer essa curvinha certinho, ó. Então, aqui a gente dá uma amassadinha mesmo com os dedos e vai ajustando aqui a curvinha. A parte da curva é um pouquinho mais chata, eu acho que é mais chata que o canto mitrado. Continuamos aqui na costurinha. Vai devagarzinho que você vai conseguindo. Chegando aqui no final, só cortar. Então, agora eu vou recortar todo esse excesso que ficou aqui de plástico, de tecido, de zíper. Vou queimar aqui onde está o zíper, queimar um pouquinho com o isqueiro. E já vou trocar a linha da máquina pela cor pink para poder finalizar. Aqui, nessas partes aqui, se vocês quiserem colocar uma cianinha antes de rebater a costura, poderia colocar aqui, ó, uma cianinha. Ele iria ficar desta forma aqui, com esse detalhezinho. É que eu acabei esquecendo aqui na hora da filmagem, mas eu vou fazer esse detalhe aqui no final, junto com vocês. O segredo aqui para o acabamento final, como que eu faço? Então, aqui onde tem a dobra do viés, eu dobro e dobro novamente para tampar essa costurinha aqui, que é a costurinha que eu apliquei o viés. Então, eu faço desta forma aqui, aí ele esconde a costurinha e na hora de bater ele vai aplicar certinho dos dois lados. Então, para fazer isso, eu vou clipar toda a minha peça, fazendo essa dobrinha, e depois já vou para a máquina para passar essa costurinha final. E aí vocês vão me acompanhando. Aqui no cantinho, que é o cantinho mitrado, é muito simples. É só você abaixar aqui de um lado, coloca a unha aqui, que ele já vai fazer o biquinho do cantinho mitrado. Vai ficar perfeitinho. Aqui pode até dobrar um pouquinho mais. Ele fica perfeitinho. Eu vou iniciar a costura aqui, onde eu tenho o acabamento, na união.
Vou aumentar um pouquinho o meu ponto para 3,5 e vou caprichar nessa costura. Aqui nessa parte onde vai ficar a parte da frente, que é o arredondado, eu vou encaixar aqui um pedacinho de cianinha. Então, vou recortar aqui mais ou menos a quantidade que eu vou precisar. Deixa eu até medir para falar para vocês. Deu 23 centímetros de cianinha. Aqui é só encaixar ela aqui dentro e passar a costurinha junto. Agora aqui nós vamos marcar 2,5 centímetros da borda para dentro, que você pode usar o molde como um gabarito. Você pode fazer aqui, e aqui aonde tá a marquinha, você pode furar, ou você pode também colocar aqui, fazer a dobra, e fazer novamente a dobra e pressionar para sair certinho no lugar. Tanto faz a forma que você fizer, é importante que saia tudo alinhadinho. Aqui não dá muita diferença no acabamento e fica dessa forma. Eu vou aplicar o botão e depois já venho mostrar a peça toda pronta. Então, esse aqui é o resultado final da peça. Ela fica uma peça bem pequena, bem compacta. E eu dou aqui outras sugestões de uso. Por exemplo, aqui eu coloquei um RG, moedinhas, aqui um dinheirinho. Não cabe o cartão aqui, mas dá para transformar numa carteira infantil. Fica a dica aqui. Ou também pode ser uma farmacinha. Então, coloquei aqui, ó, absorvente, comprimidos, um Eno, coloquei band-aid e pode se transformar numa farmacinha. Dia dos Avós tá chegando, dá pra fazer com tecido de farmacinha. Esse aqui é um tecido que ele já era específico de costurinha e eu tinha esse botão aqui, eu só cortei e passei uma cola com cola de silicone líquida e coloquei as coisas. Agora eu vou dar uma dica pra vocês de como que eu montei todo esse kit. Então, como que eu fiz? Eu comprei o kit, eu vou deixar aqui na descrição o link de onde eu comprei o kit. É um kit de costura que vem 12 linhas e vem a tesourinha pequena, uma fita métrica. Eu tinha alguns botões, então eu coloquei dentro de um saquinho desses que a gente compra que fecha. E o que eu fiz? Como são 12 linhas, ia ficar muito cheio dentro do kit, então eu comprei algumas tesourinhas separadas, porque eu fiz alguns kits com a tesourinha que veio e outros kits eu fiz com a tesourinha dessa dobrável. E aqui eu cortei um coração em feltro e eu dividi as agulhas. A quantidade de agulha que veio eu coloquei aqui metade em um coraçãozinho, metade no outro, coloquei uns alfinetes. Então, fica assim um kit completo e com um kit você consegue fazer o recheio aqui de 2 kits costurinha. Então, deu para economizar nisso também, peguei um preço bem legal, vou deixar o link para vocês. Esse coraçãozinho, eu fiz o molde dele aqui no molde que eu vou deixar no PDF. Então, tá o molde do coraçãozinho e fica bem fácil, você consegue aproveitar com um kit, eu vou deixar a foto também, com um kit você consegue montar 2 estojinhos completos, você já vende ele desta forma. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a precificar. Então, não perde o próximo vídeo, porque eu vou colocar dentro do aplicativo que eu uso, ensinando a precificar todo o estojinho. Então, essa foi a peça de hoje. Se você fizer, vá lá no meu Instagram, me marca. Vou deixar aqui, tanto na tela quanto no link, o meu Instagram, que é Isla Vieira. Vai lá, me marca, me segue e compartilha aí com as amigas para me ajudar a crescer o canal. E também não perde o próximo vídeo. Fica aqui, porque o próximo vídeo eu vou ensinar você a precificar todo esse estojinho no aplicativo a preço. Então, eu vou fazer um vídeo bem explicadinho de como que eu precifico as minhas peças. É super importante, então não perde, tá joia? Um abraço e até a próxima!